Quando a gente começa o processo de gravação de um vídeo, a gente vai ter que ter algumas coisas em mente. Agora, a primeira vez nós vimos o negócio dos roteiros. A outra coisa, eu tinha esquecido de colocar um modelo de roteiro para vocês lá no ambiente virtual. Eu coloquei dessa vez, tá? Aí eu coloquei para facilitar a vida de vocês. Eu não sei, a Dina mandou, eu achei que corrigiu dela. Aí eu botei umas observações de modelo de roteiro, não foi, Dina? Aí eu coloquei lá o modelo. No exercício tem um arquivo em doc embaixo. Você baixa aquele arquivo, faz dentro dele, transforma em PDF, é só salvar como PDF e manda para mim, tá bom? E aí o que eu fiz? Por conta de eu ter esquecido de colocar esse modelo de roteiro, eu expandi o prazo para vocês me mandarem esse roteiro até dia 25. Aí eu fiz aquele botar modelinho lá, só botar modelo de roteiro. Aí é só preencher as caixinhas, tá? Bom, vamos lá. Gravar um vídeo, eu até coloquei essa frase aqui com uma paráfrase do Cinema Novo, que era o seguinte: era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E aí eu fiz uma paráfrase, fiz gravando um vídeo, um celular na mão e uma ideia na cabeça. E aqui a gente faz uma primeira observação. Quando a gente começa a gravar um vídeo, tem várias coisas que você tem que ser considerada. Vamos imaginar que agora você terminar o roteiro do que vocês fizeram. No último encontro que nós tivemos, eu falei da importância que existe você ter um roteiro do que você vai falar. Não dá para começar a falar sem ter um roteiro. Nem que seja um roteiro mental que você organizou só por palavras isoladas. Então, aqui a gente vai começar a ver que esse roteiro mental, esse roteiro, ele é o início da caminhada. E agora vamos começar a falar da caminhada propriamente dita, que é exatamente pegou o celular, como você vai fazer. Então hoje nós vamos falar a respeito do uso do celular, dos recursos que tem no celular, no que pode tornar o celular uma ferramenta mais eficiente e responder, às vezes, mesmo sem vocês perguntarem antes, aquela famosa pergunta: tá, mas o meu celular dá para gravar? Fica legal? Ou eu tenho que, como é que eu faço com isso? Eu estou querendo trocar de celular, estou com vontade de trocar de celular. Para qual celular que eu troco? Eu tenho que comprar um iPhone com 4 mil? Não tem. Isso, nós vamos falar isso hoje. Então, o nosso assunto hoje é quais são os recursos técnicos e como que funciona quando você usar o celular para gravar. Bom, a primeira coisa que você vai se perguntar é o que você vai filmar, né? No seu roteiro você definiu o seu assunto e aqui você definiu o que você vai filmar. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque cada modelo que você for filmar, cada formato de filmagem, você vai precisar de recurso diferente. Vamos lá. Você vai fazer uma explicação sobre uma determinada planta ou sobre um determinado procedimento que você vai utilizar. Praticamente você pode fazer só você e o celular. Você pode ter tipo um Steadicam, que é um suporte para você apoiar. Que no caso vai ser um suporte celular. Você pode ter isso para você apoiar e filmar. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer mas eu quero demonstrar pessoas fazendo a manipulação de uma determinada coisa. Aí já é uma outra história. Porque você vai estar filmando. Você não vai ter como, por exemplo, às vezes, você pode até botar o celular preso no local e fazer a captação de imagem. Mas não necessariamente. Às vezes é mais interessante ter alguém filmando para você ter uma captura, um ângulo melhor de imagem. Um ângulo menos duro, um ângulo mais móvel. Então, o que você vai filmar? Eu vou filmar você falando algo, é uma coisa. Alguém falando ou fazendo algo é outra coisa. Você está filmando alguém falando. No primeiro, você está se filmando. Eu vou até falar sobre isso, a diferença de câmera traseira e câmera dianteira. Você está se filmando. No segundo caso, você está filmando alguém fazer alguma coisa. É outra dinâmica. Você vai utilizar slide ou filmando pessoas fazendo coisa. Você vai utilizar slides com aquele recurso de voice over. Quer dizer, são as imagens aparecendo e você falando no fundo da narrativa. É outro posicionamento. Aí você não precisa, muitas vezes, nesse caso, você não precisa nem do celular.
Vai precisar do celular porque a captação de áudio do celular ela é melhor do que a captação de áudio de qualquer sistema que você tenha. E por fim, você vai utilizar imagens fixas ou vídeos com voice-over? Também é outra situação. Por quê? Você selecionou um monte de imagem, fez um banco de imagens. Depois você selecionou um banco de vídeos, de arquivos de MP4. E aí você vai ter que ver como é que você vai montar isso. E a sua voz vai vir de fundo. Tem muitos canais na internet que você vê, o cara mostra uma imagem, ele mostra um sistema que você tem ali, ele vai falando ao fundo. Ah, contando sobre o desastre de Chernobyl. Pô, o cara contando sobre o desastre de Chernobyl. É complicado o cara conseguir captar imagens de Chernobyl, mas na internet tem muita coisa. Então ele vai utilizar muita imagem e vai botar a voz dele de fundo. Isso é outro procedimento. Essa coisa de você definir como é que vai ser o formato do seu vídeo, ela define exatamente o que você vai precisar para começar a filmar. Ou não. Porque vocês viram que no caso de slide com voice-over, lembrando, voice-over é o recurso de voz ao fundo, lendo isso. Ou de imagens e vídeos com recurso de voice-over, são coisas que dispensam que você filme. Então, eu estou falando do celular para os dois primeiros pontos. Então, vamos falar do grande problema, que eu acredito que vocês vão utilizar esses dois primeiros recursos, que é a questão do filmar você fazendo algo ou filmar alguém fazendo algo, né? E o que você precisa de equipamento? Eu coloquei esse slide que você vê. Na verdade, você precisa de um celular. Ponto. Né? O que você precisa? Você precisa de um celular. Nós vamos falar a respeito de celular daqui a alguns minutinhos. Se você quiser melhorar a qualidade do que você está produzindo, um dos grandes problemas que a gente tem com captação de imagem é trepidação. Embora muitas máquinas tenham um sistema de reduzir trepidação, a redução de trepidação é redução. É gambiarra, é gambiarra. Não é legal. Eu vou explicar direitinho o que é cada uma dessas coisas. Ela não é legal. Você consegue reduzir a trepidação, mas você não consegue eliminar o efeito do negócio. Não fica bom. Então, quando você filma com o celular, uma estratégia que existe, eu falei, nós conversamos nosso último encontro, eu disse para vocês que dizer que, por exemplo, só se capta a imagem de celular na horizontal não é verdade. A captação de imagem de celular vai depender da mídia que você está utilizando. Né? Isso é a primeira máxima do negócio. A captação de celular de imagem depende da mídia que você está utilizando. Tanto você pode utilizar na vertical como na horizontal. Depende para onde você vai captar. Mídias como Instagram, elas pedem captação vertical. Agora, mídias igual o YouTube, o ideal são captações horizontais. Mídia de televisão, captação horizontal. É basicamente isso. Então, o smartphone ideal, que é o nosso próximo assunto, nós vamos desenvolver. Aqui nós vamos falar exatamente quais equipamentos que podem melhorar a qualidade da sua gravação. Os dois problemas grandes que existem na gravação, eu falei com vocês, a questão da imagem, você ter um tripé para você reduzir esse problema de trepidação, isso é uma coisa muito importante. Você compra um tripé, mas o que tripé? Você pode encontrar, para filmar com o celular, você pode encontrar tripé de todos os jeitos. Você vai encontrar tripé desde de R$40 até tripé de R$1.600. É um negócio muito... O tripé que eu uso para filmar com o celular é esse aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Deixa eu pegar o meu aqui. É isso aqui, ó. Deixa eu fechar ele aqui. Esse aqui é um tripé para captação de imagem com o celular. E a parte mais importante dele é essa cabeça que ele tem aqui. Vou falar sobre... Por que é importante ter um tripé? Porque ele fixa a sua captação de imagem e ele melhora a captação da sua imagem na medida em que você não vai ter trepidação. É isso aqui, ó. Vocês estão vendo? O mais importante dele é isso aqui, ó. Essa parte aqui. É uma cabeça de encaixe para captação do celular, para botar o celular. Né? Lembra um teodolito. Isso, lembra um teodolito. Você sabe quanto que custa isso aqui? Esse aqui, que é mais cheio de frescurinha, com essa cabecinha de iPhone, para botar o iPhone, que ele é mais largo e tudo mais,
eu paguei no kit inteiro R$ 60. O negócio não é caro, porque a nossa ideia é pouco recurso, é produzir com pouco recurso. Segunda coisa que você tem, segunda coisa, o tripé resolve o problema da trepidação, beleza? Parte do problema está resolvido. Quando você tiver que filmar sem tripé, fica um macete, junta os bracinhos, igual um Tiranossauro Rex, sabe? Filma assim, aqui, ó. Junta os braços aqui no corpo e filma assim, ó. Quando você cola o braço, você reduz a trepidação. Gambiarra, mas quebra bem o galho, né? Bom, então a questão é isso. O tripé. E o microfone? O segundo grande problema da filmagem é o danado do som. Porque na hora que você gritar, gente, gravando a filmagem, cara, no Mercado Livre você encontra, Dina, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor. Eu vou dar uma olhada no Mercado Livre, são genéricos, é troço chinês isso, Dina. Eu vou dar uma olhada no Mercado Livre, eu prometo para vocês, vou dar uma pesquisada nos que estão mais em conta. Bom, então isso aqui você tem um microfone, é uma fonte de luz circular feita com LED, que é utilizada para compensação de um ponto de luz só. Vou falar sobre isso. Então, quanto custa esse kitzinho? Esse kitzinho, a Fátima pagou 145. Pagou um preço muito bom, né? Ah, mas a pessoa pode falar assim, mas não comprou aquele kit, não sei o que. Cara, vai quebrar seu galho. É isso que você tem que ter em mente, é uma coisa funcionar, tem que ser funcional. Ah, mas o microfone ideal não é o da Boya, o microfone ideal é o da Rode. Ah, pô, vou pagar um microfone que eu pago R$ 100, vou pagar R$ 700 só porque é da Rode? Não, mas a captação de som. Você vai ser um super profissional da área, então invista muito. Mas se você quer só produzir material de qualidade, você não precisa fazer isso. Não há necessidade, tá? E o microfone de lapela eu vou explicar. De lapela ou direcional. Esse aqui é um de lapela, com um condensadorzinho ali, e esse aqui é um direcional. Eu vou explicar a diferença de cada um deles quando eu falar de som mais à frente, tá? Então, o que você está vendo em asterisco aqui é o que torna o seu vídeo melhor. Torna bastante melhor. É o que a Fátima falou. Ah, mudou minha vida. Melhorou muito. Sim, vai melhorar muito. Mas se você só tiver um smartphone, dá para rodar? Dá. Sim, sem problema. E aí fica aquela pergunta, qual smartphone é o melhor? Eu coloquei aqui a imagem de um Samsung Galaxy A10s. Por que eu coloquei a foto dele? Né? Porque ele é o mais barato dos melhores. De todos os que têm uma capacidade boa, ele é o mais barato. Os outros já estão tudo entrando na faixa de 1.700, 2.500, até R$ 6.000. Quer dizer, é muita coisa, 5.800, é muita coisa. Esse aqui é o mais acessível. É o tal do Samsung Galaxy A10s. É o mais acessível. E eu vou dizer por que ele é interessante. Porque, primeiro, ele é barato. Custa R$ 800, em média. Você parcela isso em 10, 12 vezes sem juros no Mercado Livre, paga menos de R$ 80 por mês. Então já é uma coisa interessante. E ele tem alguma... Sim, muito bom. Normalmente, Dina, as lentes da Samsung, o kit de captação de imagem da Samsung, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu digo para você que os dois, dentro das linhas dos mais acessíveis, os dois melhores são Samsung e Motorola. As duas melhores captações. Aí você fala assim, mas o iPhone, mas o iPhone é caro. Ele tinha que ser bom. Só faltava você pagar R$ 4.000 num telefone e essa captação ruim. Isso aí não tem jeito. Vamos ver. Mas quais são as características? Eu quero comprar um celular. Quais são as características para ter um bom celular para captar imagem? Vamos falar das características, explicar. Bom, tamanho de tela. A tela tem que ser grande. Grande quanto, Marcelo? Grande o máximo possível. Acertou, Pamela. Na mosca. Dos celulares para captação de imagem, esse é o mais barato e o melhor. Mas de longe dos outros. Ele está anos-luz dos outros da faixa de preço. Inclusive, tem celular mais caro que ele, que não é tão bom quanto ele. Essa é a questão. Bom, a questão aqui é a seguinte. Primeiro, tamanho de tela. Por quê? As telas dos celulares, elas são... As telas do iPhone, que é essa aqui,
A tela do iPhone, ela tem 5,6 polegadas. A medida deles é feita assim, ó. Nesse ângulo assim, ó. A medida da tela é isso aqui, ó. Ele tem aproximadamente 6 polegadas. É isso aqui. 5,6 é o ângulo que você tem. Esse celular, esse Samsung, ele tem 6,2. Ele é um pouquinho maior do que esse. Então, é um telefone bom. Por que tem que ser uma tela grande? Porque eu falei para vocês que dá para editar no celular. Dá para você editar o seu vídeo no celular. E se você tem um celular de tela pequenininha, cara, você vai passar um aperto. Porque é ruim de chegar. Eu não sei vocês, mas eu, como estou naquela fase da minha vida, que se você imaginar que a vida é uma caminhada, eu estou muito mais perto do túmulo do que do berço, a minha vista já não ajuda. Entendeu? Então eu não consigo enxergar. E tem uma coisa muito engraçada, quem passa dos 40, 45 anos sabe disso, um fenômeno chamado presbiopia. A gente passa a ter dificuldade de focar as coisas. Por isso que a gente pega as coisas e estica assim para enxergar. Aí um aluno meu brincou, falou, professor, um dia seu braço não vai ser grande o suficiente para você poder enxergar o que está no celular. Eu falei, vai chegar a esse ponto. Chama presbiopia isso. A gente perde essa capacidade de foco. Então, o celular grande é para você poder editar nele. Então, uma característica, a primeira característica do celular, ele tem que ser grande a tela. Porque trabalhar em edição de celular pequeno é horrível. Segunda característica, memória RAM. Memória RAM é a memória física do celular, a memória física, a memória que ele utiliza para rodar os programas. Por que eu falo o mínimo de 2 GB? Porque um computador, um notebook, tem em média 2 a 4 GB. Tem computador com 2 GB. Normalmente os vendidos hoje são todos vendidos com 4 GB, logo de cara. Essa memória, ela determina o tempo de renderização do seu vídeo. Vamos supor que você fez um vídeo pequenininho de 3 minutos, você quer editar. Quem vai determinar a velocidade do processamento e da edição é o processador dele. Normalmente esses processadores são octa-core, tem vários núcleos, e a memória RAM, que é a memória virtual que ele vai ter ali, onde vai ficar girando a informação. Existem celulares com 2, com 6. Tem um Xiaomi que ele tem acho que 8 GB de memória RAM, é um absurdo, mas é caro pra caramba. É muito caro. Sabe, você fala aquele negócio, troço chinês barato, pois é, esse não é. Esse é muito caro. Então, o iPhone, eu acho que ele tem 4 GB de memória RAM e já atende bem, sem problema. 4 ou 2, não sei, vou dar uma olhada, só curiosidade uma hora. Mas ele atende muito bem, porque o processador ele é muito bom. Então é importante que o seu celular tenha no mínimo. Essa configuração é a do Samsung, né? Francis, eu vou dar uma olhada na configuração. Vai dando uma olhada na configuração abre na internet a configuração do Motorola e vai vendo se ele atende esses mínimos do mínimos, tá? O que quer dizer que atende o mínimo do mínimo? O meu celular não atende o mínimo do mínimo. Quer dizer que você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas você vai conseguir gravar e editar? Vai. Vai ter um pouquinho mais de paciência? Vai. Mas, vamos lá. Memória RAM mínimo de 2 GB. Vamos pegar aqui. Armazenamento 32 com expansão. 32 é o que ele tem de memória dele, de armazenamento, 32 GB. Mas o ideal é que o seu celular trabalhe com uma possibilidade de expansão. Esse telefone aqui, por exemplo, ele trabalha com uma expansão de até 512 GB. 512 GB é uma coisa cavalar. Você nunca na sua vida vai usar isso nesse celular. Pode ficar tranquilo. Mas, por exemplo, ter pelo menos uma expansão de memória de 64 GB já te dá uma tranquilidade para você filmar um vídeo sem ter sobrecarga, sem ter que ficar esvaziando o celular o tempo todo. Isso é uma coisa interessante. Um cartãozinho de memória, que é um micro SD, que é usado nesses telefones, eles custam em média, um de 64, custa em média 70, 80 reais. Não é uma coisa cara, absurda, não. É um investimento razoável. E vai te dar uma segurança. Aí você fala, poxa, mas quanto que enche de um celular? Depende do formato do vídeo que vai ser gravado. De repente, alguns formatos de vídeo, como o .mov, que é um formato que é usado pelo iPhone, ele é um formato pesado. Qualquer vídeo pequenininho aí fica com 1,2 GB. Aí você tem que copiar, esvaziar, copiar, esvaziar.
Qualquer vídeo pequenininho, eu digo um vídeo de 5 a 10, um vídeo de 8 minutos, por exemplo, 10 minutos. Um vídeo pequeno. Qualquer vídeo de 1 minuto, igual aqueles que eu faço no Instagram, eles ficam com um vídeo de 1 minuto, fica com 180 megas. É muita coisa. É por causa do formato, da compressão. Formato, resolução, um monte de coisa. Mas enfim. Vamos lá. Uma câmera. A câmera. Você sabia que a câmera do celular ela tem ela tem uma definição diferente, né? A que você tem aqui virada, a chamada câmera traseira, é diferente da câmera frontal. Essa diferença não pode ser muito grande. A câmera frontal que você tem que ter, porque você vai usar muitas vezes a câmera frontal, mais a câmera frontal do que a câmera traseira, para você apoiar e você filmar. Você vai usar muito mais a câmera frontal do que a câmera traseira. Então, qual que é o mínimo de uma câmera frontal? 5 megas, 5 megapixels. É o mínimo. Esse Samsung tem 8 e tem 13 de câmera traseira. É interessante, bastante interessante. Esse megapixel, ele faz muita diferença quando você vai produzir mídia para grandes áreas. Por exemplo, você vai tirar uma foto, você vai expandir essa foto, você vai expandir a foto para transformar essa foto num painel de 2 metros. Aí o megapixel faz diferença. Mas vocês vão trabalhar com formatos pequenos. Os vídeos de vocês, o máximo que o seu vídeo vai ocupar é uma tela de celular ou uma tela de computador de 21.5. Então, quer dizer, você não tem que se preocupar de, tem um celular como é que é o nome? Da Zenfone. Tem um celular da Zenfone, tem 24 GB, 24 megapixels. Não vai te servir para nada. Absolutamente nada. Pode ignorar. Isso, exatamente, Fátima. O ideal é isso. O ideal é isso. Você tá... Exatamente. Exatamente. Isso a bateria é outra coisa, né? Então, na verdade, 13.8 ou 13.5 é um tamanho, uma câmera boa. 10 de traseira e 5 de frontal, tá bom. Eu coloquei a especificação desse Samsung aqui, mas é que ele tem 13.8, né? E bateria. Bateria é o seguinte, quanto maior o miliampere da bateria, o mAh da bateria, mais tempo ela dura. Mais tempo ela dura. Qual a importância disso? Porque, às vezes, quando você bota para gravar um vídeo, o consumo de memória e bateria é muito grande. É muito grande. Porque o vídeo nada mais é... Vocês lembram quando a gente estava na escola e a gente desenhava um bonequinho na beirada do caderno e puxava a beirada e parecia que estava em movimento? É isso que o computador, é isso que o celular faz. Ele fotografa cena por cena, cena por cena, cena por cena, e depois junta para fazer a questão do movimento. Como ele faz isso, exatamente isso. Só que você imagina que nós não estamos falando de 1 minuto, 10 segundos, 5 segundos de movimento. Nós estamos falando de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, é muita coisa. Então é um consumo muito grande. Quanto maior o miliampere, melhor. Aí o que a Fátima falou, a Asus tem aquele Zenfone que ele tem uma bateria excepcional, se eu não me engano são de 6.500 miliampere. Dura uma vida e meia. Só que não é um telefone barato não, tá? Só para... vem uma informação boa. Tem uma bateria fantástica, tem uma câmera fantástica. Essa é a informação boa. Agora vem a informação ruim. Não, ele não é barato. Só porque ele é de uma marca que não é Apple ou Samsung, aí ele é baratinho, R$1.000, né? Não, tá? Dá uma olhada no mercado, dá uma olhada na internet. Ele é puxadinho, tá? Vamos lá. E por fim, vídeo. Na configuração de vídeo, veja duas coisas. O mínimo que ele filme seja com 1080, que é a resolução, é Full HD, 1080 de resolução, e 30 FPS. FPS é uma sigla de frame per second, estrutura por segundo, quadro por segundo. É quantos quadros eu tenho por segundo. Normalmente, 25 FPS já atende bem. 30 FPS é um padrão da indústria. 60 FPS é um exagero desnecessário, você não vai precisar utilizar.
Por que você não vai precisar utilizar? Porque o 60 FPS são 60 quadros por segundo. Você só usa isso se você quiser produzir aquelas imagens em câmera lenta, muito lenta, o cara se movimentando, igual esporte. Aquilo você vai querer. Mas não é o caso. 30 FPS é um padrão básico. Tá bom? Bom, vamos falar então um pouco agora sobre luz. Já falamos sobre o equipamento ideal. Vocês podem se basear, dar uma olhada na configuração do seu aparelho e vocês vão ver que muitos de vocês têm aparelho que atende até mais do que essa configuração. Isso aí é o mínimo do mínimo. E eu sugeri o Samsung porque ele é o mínimo do mínimo dos mais baratos. Então, é o mais indicado para quem está com o que só. O meu celular está velhinho, eu estava pensando em trocar mesmo, eu já queria ver uma coisa que me atendesse a filmagem. Esse aí. Esse atende, sem problema. Eu tenho aí uns R$2.000, estou querendo investir melhor. Eu vou compartilhar com vocês depois um link que eu achei no Zoom, em que o cara faz análise, se não me engano, dos 10 melhores celulares para filmagem. E aí ali está uma faixa de preço de quem está com grana para gastar 4, 5 mil, até para quem só tem 800 pratos para comprar aquele. Eu achei bem legal a reportagem. Eu vou compartilhar com vocês no final da reunião. Vamos lá. Prosseguindo, luz. Filmar é captar, é contar uma história com luz. Então, luz é muito importante para você ter uma qualidade de luz interessante. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, eu estou utilizando uma luz. Eu tenho uma luz de cá, uma fonte natural de cá, que é minha janela. Eu estou usando uma fonte artificial daqui, para fazer a compensação, para você não ficar chegando meu rosto preto de um lado e claro de outro. Isso é muito diferente. Por exemplo, eu consigo ver como é que está o esquema de luz de vocês olhando para a imagem de vocês. Eu vejo, por exemplo, que aqui que a Fátima ela tem uma fonte de luz muito maior do lado esquerdo dela do que do lado direito. Eu estou vendo do rosto dela com sombra do lado direito. Tá vendo? Eu imagino que a lâmpada que ela está utilizando, está do lado esquerdo dela. Então, quer dizer, a luz está vindo uma fonte, deve ser a luz de casa, alguma coisa assim, né? Eu vejo, por exemplo, que a Dina está com uma fonte de luz de frente para o rosto, mas predominantemente do lado direito, porque eu estou vendo sombra no lado esquerdo dela. Tá vendo? É muito interessante isso, tá vendo? Eu tô vendo, por exemplo, que o Leandro tá com uma fonte de luz do lado direito, com uma foto mais inclinada, parece uma luz natural, não parece luz de lâmpada. Você tá vendo? A gente acostuma a perceber a luz, negócio, e isso é a qualidade da sua imagem. Primeiro, a luz percebe o seguinte, deixa aberta a imagem de vocês, quero fazer um comentário. Leandro, deixa aberta a sua imagem, que eu preciso usar você como exemplo. Observa uma coisa engraçada aqui, que eu chamo a atenção de vocês. Nas imagens que nós estamos vendo aqui dos colegas, você percebe que a imagem, a luz mais natural é a luz que está no rosto do Leandro. A luz que está na Dina, na Fátima, no Marcelo, é uma luz artificial. Que conclusão que a gente chega? Que a pior luz natural ainda é melhor do que a melhor luz artificial. Então, a gente saber trabalhar a luz natural é muito importante. Você vê a definição de imagem que dá. A câmera que ele está usando, com certeza, não é que está fazendo a diferença. O que está fazendo a diferença é a luz dele. Está muito mais nítido. Ele está parecendo um 3x4. De tão nítido que está o negócio. Entendeu? Então, é isso que eu queria chegar com vocês. A melhor luz é a luz do dia. Mas é a luz do dia direto? Não. É a luz do dia igual tá batendo nele. Ele está usando uma luz rebatida e difusa. O que é isso? Se a luz bate direto sobre mim, eu fico levemente... a luz é chamada de luz dura. A sombra fica desenhada, igual um risco, né? Que você não fica legal. Para você poder aproveitar a luz do dia, você vai ter que trabalhar ela sobre dois conceitos. O conceito de rebatimento e difusão, de refração e difusão. No caso, por exemplo, de difusão, você pegar, o que está acontecendo com ele aqui. O que está acontecendo com ele, a luz que está batendo nele, é uma luz que está batendo no ambiente e está batendo nele. Ele não está com a luz direta do dia batendo sobre ele, senão daria um efeito ruim. Aqui você tem, esse é o conceito de rebatimento. E o conceito de difusão, vocês já viram? Vocês estão vendo aqui na tela, isso aqui é um rebatedor, tá vendo? É um rebatedor. Na verdade, isso aqui é a mesma peça,
que é uma dentro da outra que você coloca. Ele pode ser redondo, pode ser fumado. Para que você utiliza isso? Você utiliza isso para você rebater a luz do dia, não é aquela luz dura, não, aquela luz do sol, não. Senão não reflexo, a pessoa não consegue enxergar. Você rebate a luz que já está rebatida, você rebate e você tira a sombra do rosto da pessoa. Como? Mais amarela, mais quente, mais fria. E esses últimos aqui, ó, principalmente esse branquinho aqui, esse último, ele é uma tela, igual uma tela de malha. Que a luz, aí esse você usa com a luz do sol. O sol está aqui. Eu pego, coloco ele assim, direto para a luz do sol passa por ele e gera um fenômeno de difusão. Ela sai uma luz branca e suave. Essa luz branca e suave eu obtenho de duas formas. Ou via o difusor, ou então no efeito que o Leandro está tendo ali. Ele não tem luz direta batendo sobre ele. Ele tem uma luz que bate no ambiente, o ambiente é claro e a luz bate nele. E aí ele tem um efeito de naturalidade. Esse é o grande segredo da luz. A luz melhor é a luz do dia, mas não é a luz que bate diretamente. A luz, a fonte luminosa, precisa ver antes ou depois da câmera. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se a fonte luminosa... Normalmente, a luz que vem rebatida vem de trás da câmera. Vem da câmera para você. Sempre. Por exemplo, Mas eu vou falar sobre luz aqui, sobre os 3 pontos. Que é o próximo tópico, eu acho, Francis, que vai responder... melhor isso. Luz, no caso da luz natural, a luz que ilumina o seu objeto, ela tem que vir de trás da câmera. Ela tem que vir da câmera para cá. Né? Porque se ela vier daqui de trás para a câmera, acontece um efeito de compensação. A luz vem, ilumina tudo que está atrás. Como o seu objeto está no sentido contrário, o que acontece é que você fica escuro demais. Aí você passa a ter um efeito muito ruim. Então, a luz natural, eu vou focar a resposta nisso. A luz natural que você capta aqui na filmagem, ela tem que vir rebatida da frente, da câmera para você. Ela vem de trás da câmera para você, ou de baixo para você, daqui para você. Vem no sentido contrário. Não pode nunca vir daqui de trás. Porque se ela vier daqui de trás, ela vai dar um efeito ruim. Vai dar um efeito de contraste. Parece que você está... A não ser se você quiser um efeito de contraste, né? Você quer um efeito legal de uma pessoa, só a sombra da pessoa. Sabe quando você tira uma foto? Aí aparece só a sombra da pessoa, assim? Esse efeito fica legal. Mas vocês vão ver exatamente o conceito de luz agora. E a outra coisa você pode ter a chamada luz artificial, que é o que eu estou utilizando aqui. Daqui a pouco eu vou pedir. Eu não estou me vendo. Esse talvez seja um problema. Peraí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu preciso me ver um instante para ver a questão da luz. Daniel, reduz um pouco do LED ali. Tá vendo? Aqui, a minha fonte de luz está aqui. Ele vai reduzir um pouco. Não tanto, sobe um pouquinho. Mas vai subindo aos poucos, filho. Quando tiver ponto, eu falo para você. Vai subindo. Tá muito claro ainda, tá muito escuro ainda. Vai, pode abrir. Para aí. Pronto. Tá vendo? Eu estou com uma fonte de luz daqui que eu estou utilizando para fazer essa captação. Bom, deixa eu ver. Então, quando você trabalha com luz, você tem 2 maneiras de você trabalhar com luz artificial. Você vai trabalhar, o ideal é você trabalhar com uma luz, você trabalhar, vou estar fazendo um vídeo só meu na frente do vídeo, o caso que a Fátima comprou do kit. Você pode trabalhar com ring light. Porque o ring light, ele é aquele negócio circular de LED que joga luz. Qual o problema do ring light? Ele já joga sobre você uma luz difusa. Ele já não te joga uma luz bruta, ele te joga uma luz difusa. A luz que você tem no ring light, ela tem aproximadamente 5.600 kelvins. Que é 5.600 kelvins, que é a medida de calor da luz, ela equivale a mais ou menos à luz do dia. Por isso que costuma ficar legal. Então, eu tento regular essa aqui para ter mais ou menos 5.000 kelvins para poder conseguir isso. Bom, só para localizar, Kelvin, quanto menos, mais azulada a luz. Quanto mais avermelhada a luz. Mais quente. Quanto menos, mais fria. Bom, aqui é um exemplo típico de iluminação que eu queria mostrar para vocês, que eu achei bem legal, de 3 pontos. Né? O ring light, ele quebra o seu galho e fazer uma imagem assim. Mas vocês fazendo uma coisa mais complicada, eu quero investir num negócio para ter luz interessante, beleza, então tá bom. Você está com dinheiro, você comprou um iPhone 11,
tá preparado para investir num monte de coisa. Tá ok, vamos lá. Esse exemplo aqui é muito legal para vocês verem. Um exemplo típico de iluminação, quando a iluminação em estúdio, que você tem 3 luzes. Você tem a chamada key light, que é a luz principal, a luz-chave. Você tem a fill light, que é a luz de preenchimento. E você tem atrás a chamada backlight, que é a luz de fundo. Para que serve cada luz dessa? A key light, ela ilumina o objeto. É o que o ring light faz. Ele ilumina o objeto. Né? A chamada fill light, ela cobre aquelas partes de luz, de sombra, que a luz principal não está cobrindo. Se você, por exemplo, olhar agora o meu rosto na imagem, vou mostrar para vocês, deixa eu só abrir aqui. Se você olhar, por exemplo, o meu rosto na imagem, você vai perceber que eu tenho mais luz aqui do que aqui. Por quê? Eu estou com a minha janela de vidro fumê fechada, porque eu moro numa avenida muito barulhenta. Aí está fechado. Então eu estou pegando uma luz escura que está vindo de lá. Eu poderia dosar aquela ali para diminuir isso, esse efeito, até encontrar um modelo. Só que vai ficar quebrando a cabeça aqui, porque está começando a entardecer aqui em Valença, eu tenho que ficar o tempo todo fazendo essa dosagem para gente. Então não é uma coisa assim que é legal, não é chato. Então aqui eu estou com um efeito de luz, e aqui, se eu quiser compensar isso aqui, fazer um exemplo de compensação, eu vou criar para vocês aqui uma fill light. Eu vou entender que aquela ali que vocês têm aqui é a minha key light, a minha luz principal, e eu vou criar um efeito de fill light com a luminária que eu tenho aqui do meu lado esquerdo. Consegue perceber? Aqui, vou desligar para vocês perceberem. Ó. Aqui eu só tenho uma key light, uma luz principal. Eu vou criar uma fill light, uma luz de preenchimento. Pronto. Muda pra caramba. Muda pra caramba. É legal poder dar esse exemplo, que aí você vê, você está me vendo muito mais nítido. Eu vou deixar minha fill light aqui aberta para vocês verem. Se eu quisesse dar um efeito mais interessante, eu poderia introduzir aqui uma coisa que a gente chama uma coisa chamada de backlight, ou luz de fundo. Para que ela serve? Ela serve para me desenhar aqui. Ela aumenta a nitidez da minha imagem em relação ao corpo. Porque eu estou com uma camisa azul escura numa cadeira preta. Então, isso tira um pouco. Então, só que eu teria que ter uma fill light para jogar aqui para cobrir isso. Mas vamos olhar, eu não tenho uma fill light, uma backlight, mas eu não tenho uma outra lâmpada para colocar de backlight aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou usar para vocês o exemplo dessa imagem do filme Amélie Poulain, né? A história de Amélie Poulain, uma coisa assim. Muito interessante. Aqui, observa ela aqui. Ela tem a seta azul, indica uma luz principal. Tá percebendo? A seta rosa indica o preenchimento da luz de preenchimento. Se ela não tivesse essa luz aqui, esse lado do rosto estaria extremamente escuro. Aqui e atrás, você percebe que o corpo dela é desenhado aqui nitidamente, o desenho, porque ela tem uma backlight. Ela tem uma luz que joga e faz o contorno dela, o negócio. Isso é muito interessante. Muito interessante. É um exemplo típico aí que a gente tem de exemplo de boa distribuição de luz. Só para finalizar esse assunto de luz, vocês já perceberam novela mexicana? Como é que é artificial? Exatamente por isso. Porque os caras colocam uma quantidade muito grande de ponto de luz. Em nenhum ambiente normal de vida humana, né? Em nenhum ambiente legal, é uma boa, atende bem. Quando você filma num ambiente de ar livre, Cris, você tenta compensar essas. Primeiro que muitas vezes, se você souber posicionar o seu objeto de filmagem, você não precisa se preocupar com ponto de luz. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, quando você não tem muita opção, você tem um rebatedor. Eu não sei se você lembra, Cris, nas filmagens que a gente fez com vocês lá no IFRJ, aquela peça brilhante, que acho que eu botava um aluno jogando a luz para tirar a sombra do seu rosto. É isso. A gente compensa assim. Primeiro, quando você está em ambiente ar livre, a backlight já existe, naturalmente. A luz principal, a key light, já existe. Eu vou ter que criar uma fill light,
uma luz para cobrir sombra. Como é que eu faço isso? Com rebatedor. Um rebatedor daquele custa R$100. Também é outro troço barato, muito barato. Você compra tranquilo. Tem hora e horário melhor. Os dois horários, os dois melhores momentos para você fazer qualquer tipo de gravação é a partir das 4 da tarde. Varia de verão, de época do ano para época do ano. Mas a partir de 5 da tarde, 5, 4, 5 da tarde, ou nos primeiros horários da manhã, por causa da inclinação da luz do sol. Você tem uma inclinação da luz do sol que você tem uma luz mais suave. Então aquele efeito de luz dura ele quebra. Eu tenho que fazer uma filmagem Atacris. Eu tenho que fazer uma filmagem lá na trilha do Eco e tudo mais. Hora para fazer isso. 2 da tarde? Não. 11? Não. Meio-dia também não. A melhor hora para fazer isso vai ser entre 4 e 6 da tarde, dependendo da época do ano, ou no início da manhã, entre 7, 6 e meia até 8, 8 e meia. Né? Nessa época do ano tá. É complicado. Por isso que eu falei de época para época do ano, isso varia pra caramba. O que você vai ter que pegar, faz o seguinte, como é que eu fazia? Eu sempre fiz isso, quando eu fazia externa. O que eu fazia? Eu fazia o seguinte, eu entrava na internet, via o horário que o sol ia se pôr. É só você ver o horário que o sol vai se pôr. Eu vou tirar qual horário que o sol vai se pôr. O sol, que você está na internet, você vê isso. Que hora que o sol vai se pôr hoje? Aí fala, o sol irá se pôr em Valença às 18h15. Né? Aparece isso. O que você faz? Tira 90 a 120 minutos, esse é o melhor horário. Exatamente. Ou então, Juliana, exatamente. Exatamente, Leandro. Você já pega a difusão. A malandragem é essa. Eu vou falar sobre isso. Nesses casos, você já pega a difusão. Você já pega a luz difusa. Você não precisa ficar mexendo. Né? Bom, então vamos lá. Então, Juliana, a melhor maneira que a gente está falando que é madrugar. Mas você não precisa madrugar, você pode gravar de 4 às 6. Aí a sugestão que eu dou é para vocês. Entra na internet e digita, vou gravar quarta-feira. Aí digita lá assim, quarta-feira, que o horário do sol vai se pôr quarta-feira em Pinheiral. Ele vai te dar. Tira de 90 a 120 minutos, esse é o seu tempo de boa luz. Esse é o seu tempo de boa luz. Você vai ter uma luz boa nesse momento, com certeza. É claro, pode estar nublado, pode estar chovendo, isso você vai ter que ver também. Eu estou considerando que está um dia limpo, um céu azul, bonito. Aí você pode fazer esse cálculo. Isso é uma dica muito interessante. Bom, nunca fazer isso meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, não fica bom. Vai te obrigar a fazer uma série de jogos de difusão de luz e vai te dar um trabalho danado, vai te ter uma equipe grande, é ruim demais, não dá certo, tá? Vamos lá ao próximo ponto. Câmera. Eu falei com uma câmera, um foco do tipo 1.8 lá atrás, né? 1.8 é o seguinte, é uma lente muito clara. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque isso é um negócio meio enrolado e não interessa pra gente aqui. Mas foco 1.8 é uma lente muito clara, muito, muito, muito clara. Então, aquele Samsung tem essa lente, até 1.8. Vai de 1.8 até uma lente mais escura. É o quanto que ela abre de obturador para entrada de luz, tá? Distância de câmera, enquadramento e sempre olhar na câmera. Mas vamos falar primeiro sobre fala de enquadramento. A gente fala de uma coisa chamada de regra do terço. Regra do terço é o seguinte: você vai dividir a tela em 3 linhas, em 3 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E depois vai dividir em 3 linhas. Linha 1, linha 2, linha 3. Tudo que você for filmar. Aí como é que eu sei o que eu vou filmar no caso? Qual é o objeto da sua filmagem? O meu objeto são pessoas trabalhando uma peça no chão. Isso é o seu objeto. Então, por uma questão de enquadramento, elas devem ocupar um dos encontros dos terços. Sim, é difícil, é difícil. Mas você acostuma, Michele. Tenta olhar para a câmera como se estivesse conversando com alguém que está naquele buraquinho, essa é a estratégia. Aí dá uma... É uma parada meio estranha, mas você acostuma, vai por mim. E também não precisa ser uma coisa tão... Você não pode desviar o olhar durante muito tempo que você está falando. Porque senão parece as pessoas que falam com você olhando para o lado, dá um desconforto muito grande.
E agora, na regra do terço, tudo que você vai filmar, tudo que você vai fotografar, tem que estar posicionado na junção desses ângulos aqui. Ou nesse primeiro quadrante aqui. Se você observar aqui, o objeto principal é a ponte de São Francisco. Tá vendo? Então ela está posicionada aqui. Se você observar aqui, o principal objeto é o rapaz descendo o morro, correndo. Então, você posiciona o objeto aqui. Perceberam? Está sempre no mesmo lugar? Se você observar aqui, o principal objeto é o farol. Ele está posicionado aqui. Eu vou explicar mais à frente na filmagem por que isso funciona, principalmente no material didático, material voltado para a mídia educacional. Você está vendo a foto da menininha? O principal objetivo dessa foto não é o fundo, é a menininha. Então, você vê que ela está posicionada nos chamados pontos de ouro da fotografia. Tem, inclusive no celular, Juliana. Existem uns aplicativos, vamos falar sobre semana que vem, existem uns aplicativos que eles colocam essa linha para você. Tem uns que são até gratuitos. Eles são até gratuitos. Eu vou dar o iPhone, quem tem iPhone, só fica a dica, você tem como habilitar essas linhas. Aí semana que vem, quando a gente vai falar a respeito de edição, eu vou mostrar também como é que faz esse sistema. Mas no iPhone também dá. É que eu não lembro que o meu eu já habilitei há tanto tempo. Não, eu disse, o meu está habilitado há tanto tempo. Sim, o meu está habilitado há tanto tempo. Já parece que vocês não vão ver aqui. Vocês vão ver, mas já estão as linhas habilitadas. Essas linhas do terço. Já é um padrão. A câmera do iPhone já tem isso. Mas tem alguns aplicativos. Eu sugiro que vocês entrem na Google Play. Quem tem Android. Função habilitar linhas de grade. Essas grades são muito importantes para filmar. Muito. Tanto você filmar o outro, quanto você filmar você mesmo. Por que tem que ser isso? Por 3 razões. Primeiro, vale para filmagem ou para foto. E você, no caso da filmagem, você cria o que a gente chama de área de edição. O que é área de edição? Vamos lá. Você está editando um vídeo sobre um determinado assunto. Aí você coloca o objeto nos terços, nos pontos de ouro da enquadramento. Eu tenho essa área aqui para editar qualquer coisa. Se eu quiser colocar um texto, se eu quiser colocar uma imagem, se eu quiser colocar um outro vídeo, se você bota o objeto muito no centro, preenchendo demais a tela, você mata a sua área de edição. Sabe? Aqui, por exemplo, eu tenho um farol. Se eu quiser colocar aqui um card, que são aquelas informações, esse farol foi construído em 1950, se eu quiser colocar isso, eu posso colocar que não vai congestionar a imagem. Agora, vamos lá, faz um exercício de imaginação. Imagina esse farol no meio. Você não pode colocar mais nada. Se você tinha que colocar um texto e jogar em cima do farol, colocar um texto em cima do seu objeto não é legal, vai por mim, não é bacana. Você jogar, não tem jeito. Independente de ser para a direita ou para a esquerda, esse alinhamento é muito importante para criar o que se chama de área de edição, ou área branca, que é onde você vai colocar o seu texto, a sua informação, as suas setas, se você precisar. Aí, se eu não precisar, se você não precisar, aprenda que esse enquadramento é o melhor enquadramento que tem. Ele te dá ele valoriza o objeto. Ele valoriza o objeto. Toda vez que a gente fala objeto o que você está filmando ali. Sabe? Eu estou fotografando o mar. Não tem nada específico. Então tanto faz, né? Eu estou fotografando o céu azul. Não tem nada específico. Mas eu estou fotografando uma ave, uma águia passando no céu azul. Onde é que ela entra? Ela entra na regra dos terços. Joga ela um daqueles pontos, que é ali que você valoriza. Senão você mata a sua foto. Né? Dá para corrigir isso na edição também, mas também não vale a pena entrar nisso. Vamos lá. Vamos falar agora, por fim, que é o último assunto, que é o som. Qual o melhor tipo de som? O som do celular é bom? No geral é. No geral é muito bom. Muito bom. O celular, todo Samsung, iPhone, todos eles o som é bom, no geral. É o melhor. Até porque a função deles é som, né? Eles nasceram para som. Então o som tem que ser bom. Se ele fosse... A imagem é um plus, mas o som tem que ser bom, não tem jeito. Então, como que funciona o som? Deixa eu refrescar a cabeça dos colegas. O som funciona por propagação de ondas. E para você entender como é que funciona
esse sistema, entenda que esse ouvido aí não é necessariamente um ouvido. Ele é o seu microfone. E isso aqui, onde você tem o sinalzinho de som, ele não é necessariamente o sinalzinho, ele é a sua fonte emissora. Vamos chamar de fonte emissora e fonte receptora. Ou fonte geradora e fonte receptora. O que acontece? Quanto mais você expande a distância entre a fonte emissora e a fonte receptora, é como se você ele vem em frequência. É como se você abrisse o espaço para que outras frequências entrem nele. Se eu tenho uma área, entenda, se eu tenho uma área de 1 metro entre fonte emissora e fonte receptora, se eu tenho uma área de 1 metro, eu tenho 1 metro de área física que qualquer frequência de som pode entrar. Qualquer. Se você aqui, por exemplo, eu estou falando com vocês de um microfone que está a 40 centímetros da minha boca. A minha fonte emissora está aqui. Aqui está a minha fonte receptora. Eu estou um pouquinho mais de um palmo. Não sei se vocês conseguem ver o microfone. Conseguem? Ou só conseguem ver? Não. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Eu tenho 40 centímetros aqui, ó, de distância dele. Ou seja, uma área de 40 centímetros. Se alguém... É isso aí que eu vou falar, Pamela, eu vou explicar no final disso aqui. O que você tem que fazer? Você tem que reduzir. Como você não tem como controlar muito o som ambiente, tem como controlar? Tem. Se você tiver na sua casa uma sala com isolamento acústico de espuma, aquela espuma acústica, beleza, esquece o que eu estou falando. Mas se você não tem, como eu não tenho, eu moro do lado de uma avenida onde todos os motoboys do planeta Terra passam com um cano de escape de motocicleta furada, sabe? E o mais bacana, eu moro entre 2 quebra-molas, uma diferença de 200 metros. O cara acelera, ele reduz num, acelera para sair, reduz e acelera no outro. Ou seja, eu vivo tipo num inferno auditivo. Não, eu moro na Duque Costa, naquela avenida que... Passou agora. Naquela avenida que sai para Minas, que sai para Rio Preto, Leandro. Sabe? Uma que sai em direção ao Osório. Eu moro naquela avenida. Então, agora acabou de passar um. Aí, vocês já ouviram? Talvez ouviram muito pouco do som. Por quê? O que eu fiz? Eu reduzi a distância entre a fonte emissora e a fonte receptora. Essa é a questão. Quanto menor for essa distância, mais limpo e menos interferência vai ser o som. Então, respondemos uma pergunta. Qual é a melhor fonte de captação de som? Microfone de lapela. Quanto vai te custar um microfone de lapela, se você quiser essa melhor qualidade de som? Um básico boia... Passou uma motinha aqui agora. Eu não sei se vocês ouviram, por causa da distância que tem aqui. Eu estou fazendo isso. O que eu faço? Eu boto a minha fonte perto. Mas vamos ver. Você tem um microfone de lapela no Mercado Livre, um boia, que é um microfone chinês, você vai pagar aí... entre 90 e 120 reais, com um fio de 3 metros. Não dá isso? Não dá isso, Maré? Dá entre 90 e 120 reais com um fio de 3 metros. Cara, 3 metros é distância pra caramba. Dá pra você colocar o seu telefone lá embaixo e você colocar aqui. E aí o que acontece? O microfone de lapela entra aqui, ó. Aqui. Então, a sua distância entre fonte geradora e fonte receptora é menos de 10 centímetros. Então você imagina que é muito mais fácil entrar uma frequência, é muito mais difícil entrar uma frequência entre menos de 10 centímetros e uma frequência entre 2 metros, 1 metro. E você limpa o som. Eu uso esse aqui, ó. Quem tem iPhone aí, eu vou dar uma notícia boa e uma notícia ruim também. Se o iPhone 10, a partir do 8, não, numa área de campo não. Mas, Pamela, tem microfones, aí tem uma outra saída. Tem microfones desses de até 6 metros, o preço aumenta muito pouco. Muito pouco. E você pode usar um microfone direcional, porque, por exemplo, no campo, é pouco provável que você tenha uma motocicleta de motoboy passando na frente da sua casa. Isso facilita bem. Então, no campo, você pode usar um microfone direcional. O microfone direcional, ele capta o som para onde você está apontando ele. Evita a interferência?
Não, não evita interferência. Mas se o ambiente que você está um ambiente mais silencioso, você também não tem tanto esse problema. Esse problema que eu estou te falando é um problema que mora na cidade, fazer gravação na cidade. Agora, você vai fazer uma gravação de um camarada mostrando como é que se manipula uma determinada. Aí que tá, dá para você pegar o som do ambiente, sim. O que você pode fazer é o seguinte, Juliana: grilo. O ideal é que você grave de perto, né? O ideal é que você grave de perto. Dá para você. O que eu sugiro é o seguinte: uma sugestão. Eu vou falar com isso com vocês em edição. Quando você está gravando uma. Você quer um som muito limpo. Você precisa de um som muito limpo. O local onde você está, um local que tem barulho, por exemplo, você não quer que saia o grilo, não quer que saia qualquer outro som, por exemplo. Uma sugestão que eu dou é você gravar o som, ao mesmo tempo que você gravar o som do iPhone, do microfone, do celular, você pega um outro celular, coloca ele na cintura, ativa o gravador dele, bota o microfone de lapela e capta esse som daqui. Depois, na hora de editar, é só você alinhar. Eu vou ensinar um macete para vocês. É só você alinhar o áudio com o áudio do negócio, com o áudio do original. Aí você tira o áudio original e deixa o áudio do celular. Isso chama sincagem. Né? Vocês já viram, por exemplo, quando o cara faz no cinema? Ah, carro do ovo. Exatamente. Vocês já viram no cinema quando o cara bate uma plaquinha e fala: plaquete, eu filmando. Aquilo é uma marcação de sincagem. Sabia? Porque quando você grava, o som ele fica assim, representado assim no gráfico. Né? Ele fica representado assim. Aí o que você faz? Quando você faz gravando, o som que você fez aqui, ele deu um pico. Aí depois você alinha a linha de som de um e de outro, dos dois. Você alinha a linha dos dois. Aí você vai saber que o som está sincronizado com a voz que está ali. Aí você vai e tira o som original, deixa só o som que foi gravado aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que faz semana que vem. Semana que vocês vão ver o programa. Eu vou até passar o nome do programa para vocês baixarem também. É muito simples. Juliana, essa é a solução para você ter um som super limpo. Super limpo. Mas eu digo para você, com certeza, o que eu falei para a Pamela, no ambiente rural, você tem uma possibilidade de limpeza de som muito maior. A não ser se você vai gravar o cara a 10 metros de você, aí é complicado. É muito complicado. Então você tem que pensar, o que eu tenho que gravar realmente tem que ser 10 metros? Se você falar, Marcelo, você tem uma solução para gravações a mais de 5 metros? Tem, o microfone sem fio. Microfone sem fio. Só que aí já é outro investimento, já é outra coisa. Mas... Ah, legal. Quiser pegar o som dos bichinhos, eu acho ótimo. Sim, Michele, tem problema com o tamanho do receptor, sim, que pode estourar o seu som. Então, na verdade, quando você faz essa, quando a fonte de luz, a fonte está muito próxima do microfone de lapela, por exemplo, quando você leva o vídeo para edição, você automaticamente tem que fazer um ajuste de som, porque pode estourar. Eu vou mostrar para vocês o que é esse estourar, que ele passa um pouco da linha e dá uma... Um instantinho só. Fala, filho. Olha aqui o que está acontecendo. Os boi estão atrapalhando as pessoas soltar pipa. Aquilo lá enche mesmo. Tem um morro em frente à minha casa que a molecada está soltando pipa aqui. É até bonito. As vacas estão atrapalhadas de soltar pipa. Tem um monte de vaca lá. É porque o morro é das vacas, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá, gente. Não, beleza. Ô, Ju, então, inclusive, dá para você captar o som separado. Vou dizer para você. Dá para você captar separado só o som e a imagem separada. Que fica muito bonito. Se você fizer isso, fica muito legal. Você capta só o som dos animais, aquela coisa separada, e depois capta o som capta a imagem. Aí depois você pega a imagem, tira o som da imagem, coloca o som dos animais em looping. Você não precisa captar, por exemplo, 5 minutos de grilo e som de passarinho. Você capta 30 segundos de som de passarinho. Depois você bota o áudio em looping. É legal, funciona, dá pra fazer tanta coisa legal, gente. Isso é tão maneiro, dá pra fazer tanta coisa legal. Você bota em loop. Semana que vem a demonstração que eu vou fazer com vocês é com o software na tela, inclusive vai ser no meu outro computador. Eu vou fazer a demonstração como é que é feito os cortes, eu vou falar de alguns conceitos
Depois eu vou mostrar como é que é feito os cortes. Que é um negócio bem simples e bem interessante, tá? Sim, dá pra fazer isso. Sim, fica muito legal. Você entendeu? Então a melhor captação de áudio é a de lapela, não tem a menor dúvida. Porque ela é um som mais limpo. Mas tem que tomar cuidado, porque tem um som, é um som que tende a você trabalhar. A galera que tem iPhone 8 em diante, uma notícia boa. Existem microfones fantásticos para iPhone. Esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é um Moving Mic. Ele é chinês ou americano, sei lá. A marca americana vai fabricada na China, como quase tudo. Isso aqui, e ele já tem aquele plug do iPhone. A qualidade de áudio disso aqui é uma falta de respeito de tão boa. Bom, essa era a notícia boa. A notícia ruim é que ele custa R$ 190 só o microfone. Essa é a notícia muito ruim, mas é aquela coisa. Você está querendo investir em alguma coisa de qualidade? Você tem iPhone? Tem adaptador de iPhone para você colocar aqui. Eu tenho um iPhone que é entrada 8, mas tem um adaptador que eu posso fazer de iPhone para P2, que é aquele comum? Tem, mas não funciona. Essa é outra coisa também. Não funciona. Eu comprei também. A minha primeira tentativa foi a via econômica. Eu tentei, mas não funcionou. Não deu boa, não. Deixa eu cair ele aqui, ó. É isso aqui. Não funciona. É um desastre. Foi dinheiro jogado fora. Foi R$ 35, tá? Sim, o ideal é isso, o Pamela. Isso é chamado de sincagem, né? Que é você salvar duas trilhas de áudio separada e depois sincar o áudio. Você sincar é um abrasileiramento da expressão synchronic, né? Da palavra synchronic, sincrônico, né? Aí virou um verbo que o pessoal usa nessa área que é sincar. Sim, adapta o microfone no celular, direto nele. Tanto do iPhone quanto do outro. Aquele que eu mostrei para vocês na imagem é muito melhor. É muito melhor porque ele tem uma capacidade extraordinária. Ele melhora, ele é mais barato, ele se adapta a qualquer telefone. Por isso que eu indiquei o Samsung. Porque a entrada do Samsung é a mesma daquela. Dá para você aproveitar direitinho. Fantástico. Não tem nada de... Bom, então é isso. A preocupação com o som tem que ser essa. Agora, som... Cada um desses tópicos aqui, gente... Cada um desses tópicos aqui é um mundo de coisas a se falar. Sabe? A gente está tentando bater um papo sobre isso e partir para uma prática onde eu possa ver o que vocês fizeram. É essa mesmo. Essa mesmo. Na verdade, os telefones, os smartphones, eles só têm uma entrada. É que essa entrada ela corresponde a in and out. Entrada e saída. Os plugins têm três coisinhas, observou? Eles têm três coisinhas pretas, indica que ali é in and out, é o estéreo de entrada e a saída. E falamos do nosso último assunto sobre gravação, que foi legal de bater papo sobre isso, que são algumas dicas que, eu já trabalho há muito tempo com isso, são dicas que eu acho que são de ouro nesse trabalho de produzir material em vídeo, material didático, material pedagógico para a gente trabalhar. Primeiro, grave bastante material bruto. Sabe? Por isso que eu falei que é importante você ter um celular que tem uma possibilidade de expansão de memória. Grava o material bruto. Não tem medo de errar. Grava. Ah, Marcelo, mas eu gravei 30 minutos, só aproveitei 4 minutos. Cara, é assim. É assim que funciona. Se você aproveitou, tá bem. Quanto mais você for aprimorando, melhor, aprimorando a qualidade do seu vídeo, do seu processo de gravação, quanto mais você for aprimorando isso, mais você vai tendo menos necessidade de gravar muito. Só que nesse início não tem jeito, é muito mesmo. Mas eu tô achando que ficou muito grande o vídeo. Não tem problema, faz pedaços. Faz pedaços. Grava um pouquinho, outro pouquinho. Faz 10 vídeos de pequenininhos, 10 vídeos de 5 minutos. Coloca isso no seu computador. E aí semana que vem a gente vai falar sobre a questão da edição, que é um outro processo. Aí eu vou mostrar como é que funciona. Eu vou fazer uma experiência aqui em casa, gravar um material bruto, e vou mostrar para vocês, vou mostrar como é que é feita essa edição. Como é que é feito corte bruto, como é que é feito transição, como é que é feito isso. E eu encontrei um programa gratuito, que ele é AVS, se eu não me engano. AVS. Ele é um programa gratuito, é um programa leve,
Porque os programas de edição são programas pagos ou caros. Pagos, caros e pesados, na verdade. Então eu achei um que é gratuito, que ele é levinho, dá para todo mundo ter na sua máquina. Eu vou passar para vocês o link ainda essa semana. Mas se quiser dar uma olhada, chama-se AVS Studio. Tá? Você pode dar uma olhada e baixar da vez. Ele é levinho. Tá? Primeiro, grava muito material bruto. Porque quanto mais material bruto você tiver, mais opção de edição você tem. Melhor é a qualidade do seu trabalho, porque você tem muitas opções de edição. Josinete, deixa eu dar uma olhada na configuração do Samsung. Dá sim, é o que eu te falei. Dá para você produzir sem problema nenhum. Porque, no geral, o Samsung é um telefone muito bom. Tá? Eu acredito que você consegue sim, sem problema. Até porque isso não produzir, você consegue produzir com todos. Aquele modelo que eu coloquei ali foi só para o colega que está pensando. Você fala, estou pensando em trocar de celular. Já estou com meu celular há tanto tempo, preciso trocar. Queria pegar uma vez um que tem uma possibilidade de produzir bom vídeo. Aí eu indiquei aquele. Mas o J5 dá sim. Eu não sei quem tem J5, não sei se é o meu filho que tem. Não, peraí. Não, meu filho tem um Motorola. Também tem uma qualidade muito boa de imagem. Deixa eu falar só curiosidade aqui. Ele está na faixa de preço do outro, o J5. Está na mesma faixa. Eles têm uma histórico, preço, tela, 5 polegadas, a tela dele é uma tela pequena, mas se você acreditar no computador, vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Ele tem um quad-core, não é um octa-core, um processador mais fraco, mas dá para você digitar também. Ele tem capacidade de expansão até 256 GB, bom. Né? Ele tem 1.5 de RAM, um pouco menos, vai ter um processamento um pouco mais lento, mas você vai ter um processamento bom. Tem uma câmera boa, muito clara, 13 megapixels, uma câmera traseira de 13 megapixels, 13,5 aqui, tá vendo? Tá boa. Ele te dá 1080 por 30 FPS. Dá sim. Dá sim. Sim. Josinete, dá sim. Dá para você fazer. O que pode acontecer é você ter problema na hora de editar, porque ele vai ficar um pouco mais lento na hora de editar. Mas eu vou ser muito sincero com você, não edita no celular, não. Bota isso no seu computador, edita no seu computador. Não edita no celular, não. Bota no computador. O limite do seu celular vai ser o processamento de edição, a renderização. Então não edita nele, né? Edita no computador. Bota no computador, abre, beleza, resolveu o problema. Porque o mais importante é a câmera, que ele tem uma câmera de 13 e mínimo de 5, que atende muito bem a sua qualidade de filmagem, e ele tem uma de 30 FPS, 1080 de resolução, que é uma resolução muito boa, que é o ideal, 30 FPS. O que você tem para captar a imagem está perfeito. Agora, eu sugiro que você edite no computador, não edita nele. Porque senão ele pode ficar mais lento, ele vai ficar agarrado e te irritar. É mais vídeo mais longo. Aí vídeo mais longo, nesse caso, é vídeo de mais de 5 minutos. Mas é isso, resolvido o problema. Bota o computador e edita. Ok? Nada, querida. Segundo, use o recurso do Paresiga. O que é o Paresiga? Paresiga você começou a gravar você, está se gravando, né? Ou então está gravando outra pessoa. Quando você for gravar uma outra pessoa, aí mais uma vez eu vou citar o exemplo da Cris. Eu não sei se a Cris lembra, eu falava, Cris, errou, conta mentalmente, 1, 2 e retoma. Conta um pouco, espera um pouquinho e retoma. Por quê? Esse recurso é o recurso do Paresiga. É o recurso que você faz com quem você está gravando, de olha, me dá um espaço de edição, porque se você tem um espaço para você editar, e o espaço é aquele silêncio. A crítica lembra bem disso. Para um pouquinho, espera um pouquinho, volta, repete de volta. Exatamente isso. Esse recurso você usa quando você está gravando os outros, para quando você está se gravando também. Não tem problema nenhum. Isso é muito importante, vocês vão ver na hora da edição como que isso é importante. Eu vou gravar um material bruto para vocês, para a gente fazer a edição junto. Tá? Só não vou fazer a renderização, que é um próximo um pouco mais longo, mas a edição eu vou fazer junto com vocês. É assim que faz. Tá? Então, vou trabalhar alguns conceitos de edição, dar uma pausa e partir para isso. Tá bom? Outra coisa, cuide de produzir um material limpo em som e luz, sabe? Depois de tudo que a gente conversou sobre luz e som hoje, tenta captar o material de melhor qualidade possível. Porque é possível a gente fazer a edição de um material. Claro que é, de luz, de som, dá para fazer. Mas, cara, remendo a remendo.
Quanto melhor for a qualidade do seu material bruto, mais fácil é o seu processo de edição. Muito mais fácil, muito mais fácil. É muito mais fácil corrigir luz na captura do que na edição. Isso aí é uma experiência, já vão 12 anos que eu mexo com isso, 10, 12 anos, é uma experiência que eu tenho, é muito mais fácil. Nem se compara. Outra coisa, verifica o seu cenário. Se você está fazendo a gravação você mesmo, verifica o que tem atrás de você, as coisas, tenta arrumar mais ou menos. Tenta fazer uma limpezazinha da coisa, que não tem nada, porque às vezes a gente não vê e fica esquisito, fica muito estranho, né? E verifica também o que você está vestindo com relação ao fundo, porque fundo claro, cor escura, fundo escuro, cor clara. Esse contraste é importante para te destacar como objeto da filmagem. Se você é um objeto da filmagem, obviamente. Se você não é, então não há problema nenhum. E isso se aplica à sua gravação que você faz de você, não do outro. Do outro, você não tem muito como controlar isso. Só como chroma key, que uma vez a gente foi fazer uma gravação com chroma key, aí o cara me apareceu com uma blusa que era um tom próximo de verde. Eu falei, você me quebrou. Tive que arrumar uma blusa preta pro camarada lá, que era uma blusa, só que a blusa não era muito bem do tamanho do cara, ficou muito justa, ficou parecendo sei lá, que estava embalado a vácuo, não ficou legal. Mas foi o que tinha. Eu não podia gravar ele com um tom levemente verde. Não pode. Então, a gente avisou, pediu, mas não adiantou nada. O cara veio com a mesa que era um tom derivado de verde. É muito complicado. Porque o chroma key é verde. E verde é uma cor secundária. Então, a tendência é que certos tons de azul ou variação dentro dessa linha das secundárias de amarelo vão dar problema com o chroma key. O verde é o azul e o amarelo. Né? Então, esse é um problema. Mas isso é outra história também. Né? Sim. Exatamente. Não, no caso, Leandro, quando o cara aparece com um tom dentro de uma linha de expansão de cor, que é, por exemplo, a gente sabe, todo mundo sabe que azul e amarelo dá verde. Você sabe que o chroma key é verde, é um pixel muito incomum na natureza, mas ele identifica aquilo. O que pode acontecer é que fica aquela coisa meio trêmula em volta do cara, já viu? No contorno da roupa do cara, uma coisa meio trêmula, alguma coisa meio uma névoa, parece sombrio, ou então mancha, é isso. Esse é o erro. É chroma key mal feito. Muito mal feito. Né? Mas enfim. Bom, gente, basicamente era isso. O meu papo, pelo menos por hoje, termina por aqui. Deixa eu encerrar aqui. Encerrei a observação. Alguma pergunta, dúvida? Agora é aquele momento. Fala que eu te escuto. Eu queria fazer só um comentário final aí, Marcelo. Diga. Então, legal, agradecer o Marcelo, né? Vai ter mais umas falas, né? Mas agradecer o Marcelo aí pela dedicação, né? Por compartilhar o conhecimento, a experiência dele aqui com a gente. E aí eu estava pensando o seguinte, né? Na aula passada a turma já deveria ter exercitado a produção do roteiro. Não sei quem conseguiu fazer, né? Eu pensei, já elaborei, eu tenho um roteiro mental, já sei qual é o tema, qual é o objeto que eu vou trabalhar. Não sei que todos fizeram isso, né? Mas todos são adultos, mas a gente sabe que a gente aprende também com a prática, né? A gente precisa praticar, né? Então, a gente já deveria ter feito esse dever de casa, né, de produzir, identificar qual é o tema, produzir o roteiro. Hoje, todas essas técnicas de filmagem, de luz, de som, de enquadramento, etc. Né? Ver aqui não parece muito difícil, né? Mas na prática vai ser bem difícil. Realmente a gente vai errar bastante, né? Alguém precisa, com mais experiência, e o Marcelo é o caso, ele precisa dizer para a gente, né, o que está errado, o que podia ter melhorado na luz, no som, no enquadramento, etc, etc, etc. Só que não vai dar tempo para isso, né? Não vai dar tempo para isso, né? Porque na próxima aula ele vai trazer... bom, a gente vai conseguir fazer a comparação, né, do material bruto que ele vai trazer para apresentar para a gente, para exercitar a edição, comparar com o nosso material. Mas é importante que a gente já tenha um material, porque se a gente não tiver, a gente não vai conseguir ter um olhar crítico sobre o nosso material. Então, a gente vai ter que, essa semana, a partir do roteiro, e fazendo o nosso material bruto também. Na aula que vem, então, é a cereja do bolo, né?
junta as peças todas, né? E gera o produto, né? E a gente vai ter um monte de produto super legal. Semana passada eu estava dando uma série de dicas do meu ponto de vista, né? De temas, coisas que cada um, né, pode trabalhar, né? Pode trabalhar. Aí eu fiquei pensando, né, que vai faltar um momento para a gente mostrar. Eu queria falar, que a gente precisa ter uma amostra desse material que a gente vai produzir. Não vai dar para a gente apresentar para todos 30 produtos, né? Então talvez dê para apresentar 5, 6 ou 7, né? Mas isso o Marcelo com a equipe dele, com os estagiários com a equipe dele, né, pode selecionar, não pensando na cara de cada um e de cada uma aqui, né, mas pegar diferentes roteiros, diferentes temas, né, enfim, materiais que possam ser didáticos para mostrar vários aspectos, né, de coisas que saíram boas, né, coisas que poderiam ser melhoradas, né. Então eu até vou depois combinar com o Marcelo para a gente combinar. Eu acho que a gente vai precisar desse quarto momento, né, Marcelo? Vai ter um tempo para a gente apresentar e fazer um olhar, né, crítico sobre esses materiais, né, que a gente vai estar produzindo. Tá? Fora que eu tenho... Ei? Não só a gente pode criar um quarto momento para isso, como eu também posso, cara, em meia dúzia de clique, num tempo, eu crio um espaço, um site, um campo de WordPress, um local para a gente poder fazer tipo uma galeria para botar uma atrás de todo mundo. Uhum. Fica tipo igual a escola, quando a professora quando os alunos fazem o desenho, e a professora coloca. Eu posso fazer isso digital. Em 1 hora eu faço a criação disso tudo. Uhum. 1 horinha eu faço. Sabe aquele painel? Eu posso fazer um painel? Posso. Inclusive dentro do plano mudo. Uhum. Tranquilíssimo. Bonitinho. E aí a gente cria um quarto momento, combina aí, e aí pode fazer comentário, né, sobre isso tudo, né? Conversa depois sobre isso, né? Mas só essas coisas que eu estava pensando, a gente não pode ficar passivo, a gente está na hora da gente ser ativo. Tem que fazer o roteiro, né, tem que produzir o material bruto para preencher esse roteiro, né, e depois precisa cortar e juntar tudo, e no final das contas a gente conseguir alcançar aquilo que foi pensado lá no início. De repente a gente faz um roteiro, no final sai outra coisa, né? Daí tudo foi concebido com essa parte de prática. É indissociável. Marcelo congelou. Agora, Fátima, o Marcelo congelou para todo mundo ou só para mim? Congelou aqui também. Deu uma congelada. Deve ter sido. Agora voltou. Sem áudio. Marcelo, libera o seu áudio, está fechado. Não, é isso aí que eu tinha para falar, né? Essas ideias aí que eu juntei aqui para a gente fazer. O Francisco está acreditando sobre o assunto. Falou. Gente, é isso aí, viu? Espero ter ajudado. Para mim está sendo muito legal também poder bater esse papo, trocar essa ideia com vocês, que eu sinto que é um grupo de pessoas muito interessadas mesmo na coisa, no trabalho. E esse curso que ele falou, um curso que tem um foco de prática. A gente vai ter que produzir alguma coisa, senão você não tem aproveitamento nada. Só sentar e bater papo comigo sobre luz, captação de som, áudio, roteiro, isso aí não vai te ajudar em muita coisa, não. Eu preciso que você produza alguma coisa para que eu possa dizer assim, olha só, posso falar, Fátima, ficou legal, mas olha só essa luz, como é que você poderia ter feito desse jeito? Ou então, nesse roteiro, tenta acrescentar essa coisa aqui, entendeu? Eu preciso para fazer aquele contraponto de dar para vocês esse feedback, de falar, olha, ficou legal, mas olha só, como pode ficar muito melhor se você fizer isso, isso, isso. A ideia é essa, esse é o conceito do curso, tá bom? No mais, é isso mesmo. Vamos lá, então, um final de semana bom para todo mundo, vou cuidar dos meus moleques aqui, que estão querendo assistir desenho comigo, filme comigo. E lembrando, o próximo sábado, no mesmo horário. Mesmo horário, mesma coisa. Eu fiquei preocupado que
uns 10 ou 12 não vieram hoje. Fiquei aqui trabalhando aqui, tentando entrar em contato com todo mundo. Tem alguém que esqueceu que... Então, chamar atenção, quem puder chamar atenção de outros aí também, tá joia. Tchau, pessoal. Gente, um abração. Tchau pra vocês. Até mais. Tchau, um abraço, galera.